Bom, então boa tarde a todos, né? Dando continuidade aí ao nosso cronograma, hoje nós vamos conversar um pouco sobre insuficiência renal aguda e falência hepática aguda, né? Duas entidades clínicas também extremamente prevalentes dentro das unidades de pronto atendimento e que requer aí um conhecimento, né, um pouco mais primoroso para que a gente possa conduzir de forma adequada. Então, em relação a uma imagem, né, nós nos remetemos aí à época da disciplina de anatomia, nós vamos lembrar, tá certo? Do rim, né, a região cortical, né, o hilo renal com artéria e veia renal, os cálices menores, as pilhas renais, né, os cálices maiores, bacinete, ureter e a glândula suprarrenal aí no polo superior aí dos né? Renal, gente, na maioria das vezes vai ser consequente, né, a alguma injúria, a algum problema que possa, né, de uma maneira assim mais abrupta, acabar afetando o quê? Exatamente a unidade funcional do rim, que é o néfron, né? Se todos lembrarem aí da fisiologia médica, né? Nós vamos ter aí a cápsula de Bowling, glomérulo, artéria eferente, artéria aferente, né? O túbulo proximal, o túbulo distal, a alça de Henle, né? Onde nós vamos ter filtração de sangue para o lúmen, a reabsorção daquele sangue filtrado de volta ao lúmen, tá certo? A secreção das escórias para o lúmen e a excreção, né? No final, através do duto coletor, do material filtrado, que vai ser eliminado principalmente aí através da bexiga para o meio externo. Então, assim, patologias, entidades, doenças que, de uma maneira ou de outra, possam exatamente afetar o funcionamento desta unidade funcional, né, dos rins, né, do néfron, é claro que multiplicado por milhões, vai nos remeter ao quadro de insuficiência renal aguda, tá certo? Por que é importante a gente ter uma conceituação bem sólida a respeito da filtração, né? Porque é exatamente a taxa de filtração glomerular que vai nos indicar, né, e que vai levar exatamente o paciente a apresentar determinados sinais e sintomas inerentes à insuficiência renal aguda. Portanto, a taxa de filtração glomerular é definida como a capacidade renal de depurar uma substância a partir do sangue e é expressa como volume de plasma que pode ser completamente depurado na unidade de tempo, ou seja, uma quantidade X de sangue que vai ser filtrado em cada uma daquelas unidades funcionais que nós vimos no slide anterior, dentro de um determinado tempo. Normalmente, pessoal, o rim, desculpa, ele normalmente filtra em torno de 120 ml de sangue por minuto, depurando, né, esse sangue, filtrando, eliminando desse sangue, né, produtos finais do metabolismo proteico. Enquanto, né, porque na hora que você filtra, você acaba, às vezes, espoliando solutos específicos, né, como o sódio, como o potássio, como a proteína, em particular a albumina. Então, assim, dentro da taxa de filtração glomerular, nós vamos excretar as escórias e vamos reabsorver, tá? Constituintes importantes para a manutenção e para a fisiologia adequada da homeostase
do organismo, tá certo? Consequentemente, né, nós vamos ter aqui, de uma maneira bem esquematizada, né, alguns locais onde nós temos, né, por exemplo, você pega aqui na alça de Henle, né, ela tem uma elevada permeabilidade passiva ao sal, então, portanto, aqui se perde sódio. Aqui em cima, por exemplo, no túbulo distal, a gente já vai ter uma reabsorção de sódio, vai se secretar o excesso de potássio, de íons hidrogênios, de bicarbonato, enfim, eu não vou ficar repetindo aqui coisas que todos vocês já estão cansados de saber, porque já viram na fisiologia renal, né? Dentro do cronograma aí do curso. Mas, de qualquer maneira, esses slides servem só para lembrar que cada porção, né, da funcional, ela tem uma determinada função específica. Cápsula de Bowman, a ultrafiltração, o túbulo proximal com a sua reabsorção ativa, tá bom? A própria formação de uma urina isosmótica. E tudo isso leva ao ponto final, que é a formação da urina, variando aí de hipotonicidade a hipertonicidade, dependendo aí da volemia do nosso paciente, tá certo? E o que acontece, né, que faz com que essa taxa de filtração glomerular, que normalmente ela exibe, né, um valor numérico aí de 120 ml por minuto, o que acontece que pode levar a uma diminuição nessa taxa de filtração, já nos aproximando principalmente aí da questão aí da insuficiência renal aguda, propriamente dita. A redução no número de néfrons, por exemplo, como acontece na doença renal crônica, como, por exemplo, em decorrência ou em consequência, por exemplo, das duas principais causas de doença renal crônica, né? Não só no Brasil, mas como no mundo todo. Por exemplo, a nefropatia diabética e a nefropatia hipertensiva, né? Ou alterações fisiológicas ou farmacológicas, tá certo? Agudas, que levam a alterações na hemodinâmica, com queda do filtrado, com diminuição da filtração glomerular, em decorrência, por exemplo, de um baixo fluxo renal, como acontece, por exemplo, no choque distributivo, que é a sepsis. No caso do choque circulatório hemorrágico, que leva a um quadro de uma hipovolemia aguda, grave, hipotensões prolongadas, em função de inúmeros fatores, nefrotoxicidade, por exemplo, devido à injeção, por exemplo, administração de meios contrastados para a realização de exames radiológicos, nefrotoxicidade, por exemplo, em função do uso inadequado ou abusivo de antibióticos, por exemplo, do tipo aminoglicosídeos, medicamentos como, por exemplo, anti-inflamatórios, tudo isso leva a uma diminuição na taxa de filtração glomerular. Portanto, a partir de agora, a gente já vai pensar em insuficiência renal aguda, né, desencadeante, diminuição na taxa de filtração glomerular. O que leva à diminuição na taxa de filtração glomerular? Ou diminuição no número de néfrons, no caso principalmente da agudização das doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, ou fatores externos, como sepsis, como choque, como nefrotoxicidade e assim por diante. E o que nós, à beira de leito, fazemos no sentido de diagnosticar, tá certo? De conseguir estimar essa insuficiência renal? Através da análise e do resultado de determinados exames, né, que nós temos aí,
à disposição, tais como a dosagem da ureia, a dosagem da creatinina, a relação, né, entre ureia e creatinina, a depuração da creatinina e a filtração glomerular estimada. E isso tudo nos dá um suporte, nos dá a base e o sustentáculo para a gente poder exatamente classificar o tipo da insuficiência, se está ou não em insuficiência renal, nortear de uma maneira mais específica a etiologia, se é pré-renal, renal ou pós-renal, tá certo? E, consequentemente, mais a clínica do paciente, a gente instituir o tratamento aí adequado. Perfeito? Bom, o que a gente tem a falar um pouquinho sobre a ureia? A ureia, gente, está aí a fórmula química dela, né? A apresentação, a maneira como a gente encontra a ureia aí no nosso meio, né? Lembrando que a ureia ela é amplamente, por exemplo, utilizada relevante no sentido de fertilização, mas é um metabólito também do nosso organismo, relacionado aí com as escórias. A ureia foi isolada em 1773, tá certo? Exatamente para quando começou, né, por volta de 1700, foi marcado o início dos esforços médicos, né, para quantificar funcionalmente o rim, tá bom? Em 1903, o nitrogênio ureico sanguíneo foi utilizado pela primeira vez como teste diagnóstico clínico da função renal, né? Embora, gente, a ureia, a gente utilize ela, né, amplamente na prática clínica, tanto é que é sempre comum a gente pedir lá hemograma, ureia, creatinina, sódio, potássio, né? Sempre o parzinho ureia e creatinina, ela é importante a gente saber que ela não demonstra fidedignamente, tá certo? Na prática clínica, tá certo? A função renal propriamente dita, tá bom? Por quê? Porque a ureia sofre muitas variações durante o dia todo e ela é sujeita a alterações agudas de valores dependendo da situação do paciente. Então, assim, não é um bom marcador por uma constância. Ela nos ajuda, principalmente na indicação de determinadas metas terapêuticas, mas somente ela como marcador de insuficiência renal, não. Tá? Na maioria das vezes, o valor de referência da ureia, tá? Na maioria dos kits, né, varia de 20 a 40 miligramas por decilitro de sangue, tá bom? Aí está aí o descobridor da ureia, né? Ela não, como eu disse, ela não é constantemente, né? Ela não tem um valor constante durante o dia. A concentração, ela varia muito no estado de hidratação, dependendo da doença, em função de, às vezes, sangramentos existentes, uso de alguns medicamentos. O estado volêmico influencia muito o valor da ureia. Às vezes, o paciente chega extremamente desidratado, ele tem uma ureia alta, na hora que você hidrata, essa ureia já cai um pouco, tá certo? E ela pode aumentar, né? Além da questão da volemia, por exemplo, em quadros de insuficiência cardíaca, congestiva, tá certo? Quando você infunde muito sal, né, muita solução salina no paciente, quando se usa muito diurético, enfim, a gente tem grandes alterações aí nos valores da ureia. Portanto, a ureia, somente a ureia, não é um marcador fidedigno de função renal. Ela nos auxilia muito. Diferentemente da nossa creatinina, está aí a fórmula dela, do lado direito aí do vídeo, né? Ela é o quê? A creatinina é um produto da degradação da fosfocreatina,
que é a creatina fosforilada, né? Presente principalmente no músculo. Daí a gente já leva em consideração que o indivíduo mais musculoso, o indivíduo mais forte, o biotipo mais, por exemplo, que tem uma complexão física mais avantajada, ele provavelmente vai ter um valor de creatinina um pouco maior. Porém, a taxa de produção, a taxa de proporção da creatinina em relação à massa muscular, ela é praticamente constante o dia todo. Então, ela demora para sofrer algumas modificações. Consequentemente, é um marcador já um pouco mais adequado, um marcador um pouco mais fidedigno para a gente poder tentar estimar a capacidade da taxa de filtração glomerular. E em função dela estar relacionada principalmente aí com a proporção da massa muscular, espera-se o que da creatinina? Espera-se valores maiores em homens, né? Mulheres e idosos possuem valores mais baixos, os valores de excreção são constantes praticamente o dia todo, né? É um exame de simples execução, ele tem uma boa correlação, como eu disse, para a estimativa da taxa de filtração glomerular e tem um intervalo amplo, né? Na maioria das vezes, de 0,6 a 1,3 miligrama por decilitro de sangue. Perfeito? Bom, a torneira fecha, né? O rinzinho de torneira fechada. Quem nos vai mostrar isso? Apesar de tudo, né? Apesar da creatinina ela ser amplamente utilizada para a detecção da angina renal aguda, ela não vai permitir o diagnóstico precoce. Ou seja, às vezes o indivíduo está entrando em insuficiência renal aguda, mas a creatinina ainda não sofreu as alterações que possam expressar de forma significativa a mudança e a detecção que esse indivíduo está entrando em insuficiência renal. Normalmente você tem a lesão tubular que vai preceder o aumento dos níveis plasmáticos de creatinina. Como que a gente faz isso hoje em dia? Não existe uma fórmula mágica, não existe um exame extremamente sensível e específico para esse fim, tá certo? Então, existem alguns novos marcadores aí que eu estou colocando só a título de curiosidade para vocês, que é o NGAL, o KIM1 e o TIMP2. Mas, assim, isso a gente não... Isso é só para curiosidade, para vocês saberem que eles estão estudando novos biomarcadores, né, para quantificação da insuficiência renal, mas que na prática clínica a gente praticamente não utiliza, né? O que eu quero que vocês guardem aí desse rim com a torneira fechada é exatamente o seguinte: nós vamos continuar assim utilizando ureia e creatinina no dia a dia, à beira de leito, no setor de urgência e emergência, na terapia intensiva, mas sempre lembrar que quando você tem um aumento já da creatinina, significa que aquele túbulo, né, já está prejudicado, que aquele rim já vinha apresentando uma falência prévia a essa alteração na creatinina, tá bom? Dando continuidade, né? E por que a gente tem que exatamente fazer a detecção precoce da creatinina, da insuficiência renal? Exatamente a gente evitar, tá certo? A gente evitar tá? Que o nosso paciente ele entre num quadro de insuficiência renal aguda, tá certo?
e essa insuficiência renal aguda seja irreversível no momento, a ponto de a gente ter que ligar um aparelho de hemodiálise nesse paciente para fazer aí uma ultrafiltração, para fazer uma terapia de substituição renal, né? Então, assim, nós temos que ficar atentos a essas mudanças, né? E como que a gente classifica, então? Já que nós temos ureia, creatinina e urina para a gente poder, e débito urinário para a gente poder avaliar, então existem algumas propostas de classificação para os estágios da insuficiência renal. Destes, eu chamo a atenção aí para dois mais importantes, que é o RIFLE, tá certo? E o ACHIN. O RIFLE vem de quê? De Risk Injury Failure Loss e End Stage Kidney Disease, né? Final da doença, estágio final. O risco, normalmente, quando nós classificar o paciente no estágio de risco, um aumento de 1,5, né? Uma vez a creatina basal, num período mínimo aí de aproximadamente 7 dias, tá certo? Ou apresenta um débito urinário menor que 0,5 ml por quilo-hora em 6 horas. Tá? Vejam bem, isso aqui depois vocês vão estudar com calma para poder entender e gravar, né? Não se preocupe, né? São números. O que eu quero é que vocês saibam que existe uma classificação. Nós temos a fase da injúria renal, quando a creatinina aumenta em 2 vezes pelo menos, tá certo? E aqui a diminuição na taxa de filtração em 50%. Depois eu vou mostrar a fórmula de estimativa da taxa de filtração. Ou a diurese se mantém menor que 0,5 ml por quilo-hora em 12 horas. A falência, ela é já classificada como um aumento de 3 vezes o valor da creatinina basal, tá? Quer dizer, o indivíduo aí, ele vai ter, por exemplo, se ele chega com uma creatinina de 1,3, ele vai ter depois aí de uma semana, pelo menos aí, uma creatinina de 3,9, com uma diurese menor que 0,3 ml por quilo-hora em 24 horas, ou ele se torna anúrico por 24 horas. Temos a perda da função, quando o rim perde completamente a função por mais de 4 semanas, e o estágio final da doença, o end stage, né, é quando esse indivíduo ele já tem necessidade de ser submetido à hemodiálise por pelo menos um período maior ou igual a 3 meses, tá certo? Já a outra classificação, sem ser o RIFLE, nós temos o ACHIN, né? Que é Acute Kidney Injury Network, tá bom? O ACHIN. O ACHIN ele é um pouco mais tranquilo para a gente poder classificar. É o que eu prefiro utilizar à beira de leito, é a classificação que eu mais uso e sugiro que vocês utilizem sempre o ACHIN, tá? São 3 estágios, 1, 2 e 3. O estágio 1, elevação da creatinina sérica maior ou igual a 0,3 miligrama por decilitro após 2 dias da dosagem da primeira creatinina, ou um aumento de 150 a 200% do valor basal. Ou seja, estágio 1, uma creatinina 1,5 a 2 vezes maior que o valor inicial. E o débito urinário é o mesmo, um débito menor que 0,5 ml por quilo-hora nas primeiras 6 horas. Então, o doente chegou, ele tem ureia e creatinina aumentada, você dosou, dali 2 dias você avaliou, a creatinina subiu em torno de 150 a 200% daquele valor basal, e esse paciente está urinando menos que meio ml por quilo-hora, tá certo? Nas primeiras 6 horas da aferição. Já o estágio 2,
é um aumento entre 200% a 300%. O débito urinário continua 0,5 ml por quilo-hora, porém agora em 12 horas, igual o rifle, né? E o estágio 3 é um aumento maior que 300%, ou uma creatinina sérica maior que 4 miligramas por decilitro, tá certo? Aonde ele vai urinar menos que 0,3 ml por quilo-hora por 24 horas também, ou apresentar anúria por 12 horas. Então, vocês veem que o que mais ou menos difere o estágio 1, 2 e 3 do Akin para o rifle, né, para o risco injury failure, é exatamente aí a questão do tempo de elevação da creatinina. Porque os valores proporcionais são mais ou menos os mesmos. Estágio 1, ou rifle, 150 a 200, estágio 2, ou injury no rifle, vai ser de 200 a 300, e o failure, ou estágio 3, no Akin vai ser exatamente acima de 300%, e um débito menor que 0,3 ml por quilo-hora nas 24 horas, ou anúria por 12 horas. Então, essas são as classificações mais adequadas. Em função de várias classificações, como sempre, né, dentro da medicina, médicos nefrologistas especialistas se reuniram e criaram o Kidney Disease, né, que é exatamente a associação, né, uma padronização. Esse classificação do KIDGO, né, o Kidney Disease Blog.com, tá certo? Que eu quero que vocês guardem. O KIDGO é o quê? É uma mistura dos dois, tá certo? Então tá lá, KIDGO 1. Você está passando visita no leito, você vai falar para os receptorais, paciente é um KIDGO 1, um KIDGO 2. É aquele paciente que tem um aumento de 0,3 num tempo menor que 48 horas. Por exemplo, ele chegou com uma creatinina de 1,5, 48 horas após, ele está aí com uma creatinina de 1,8 e ele urinou nas 6 horas anteriores ao exame, por exemplo, menos que meio ml por quilo-hora. O KIDGO 2 é um aumento de 2 a 2,9 vezes a creatinina de base, com uma diurese menor que 0,5 ml por quilo-hora por 12 horas. E o KIDGO 3 é um aumento de 300%, né? Uma diurese menor que 0,3 ml por quilo-hora por 24 horas, né? Ou a presença de uma creatinina sérica isolada acima de 4 miligramas, tá bom? E RRT, aí embaixo, que vocês estão lendo, é terapia renal substitutiva, que é a hemodiálise, tá certo? Então, pai, o que nós utilizamos, o que eu quero que vocês saibam, quando vocês forem classificar uma escolha. Eu quero que vocês saibam que nós vamos utilizar o espaço, o tempo, o valor da creatinina, o seu aumento, tá certo? Bem como, tá? Bem como o fluxo ou débito urinário que esse paciente está apresentando. Lembrando que o fluxo a gente avalia ele em 6, 12 e 24 horas. E lembrar que a gente sempre começa com uma creatinina de 1,5 acima até 2, até quase 2, de 2 a quase 3 e acima de 3 vezes. Então, acho que fica mais tranquilo para a gente avaliar. Tá? E como qualquer outra tabela que eu sempre falo, qualquer aplicativo aí, a gente encontra esse tipo de informação. O importante é saber o que procurar e como aplicar, né? Esses valores. Bom, então, nós vimos aí um pouco da anatomia, da fisiologia, vimos aí um pouco sobre a ureia, creatinina, vimos os principais marcadores aí de classificação dos estágios da insuficiência renal, fortalecendo aí o rifle e o Akin, e por último o KIDGO, que é uma mistura dos dois, tá bom? E aí, com tudo isso,
a gente fecha esse primeiro lote de explicações dizendo o quê? Que fisiologicamente a reserva renal, ela determina, tá? Vejam bem, ela determina a elevação da creatinina a partir do declínio funcional de pelo menos 50% dos néfrons, ou seja, até 50% de funcionalidade ou de reserva funcional. Nós não vamos ter expressado aí a perda, né, da função renal. Rifle, Akin e Kidgo necessita de alterações de valores de creatinina e débito de diurese ao longo do tempo. Então, tudo isso, portanto, faz o quê? Faz a gente pensar em quê? E isso é muito importante. O diagnóstico da insuficiência renal aguda, pessoal, ele é retrospectivo e ele não é precoce. Então, quer dizer, nós temos que nos antecipar e pensar na insuficiência renal aguda, mesmo que esse paciente não tenha laboratorialmente ou clinicamente expressado a queda da diurese, fatores que nos remetam a classificar uma renal aguda. A gente já tem que pensar que tais e tais doenças podem desencadear um quadro de insuficiência renal e naquele momento específico, por exemplo, esse paciente não está expressando alterações laboratoriais, mas já se encontra em um quadro de insuficiência renal. Bom, então, a partir disso, a partir do momento que nós temos, né, esse conceito que o diagnóstico é retrospectivo e não precoce, tá? E de posse de todas essas informações, nós temos que realmente decorar e saber de cor é salteado a principal, existem outras, mas a principal e mais clássica fórmula de avaliação da taxa de filtração glomerular, que é a forma de Cockcroft-Gault. Tá? O que vem a ser a fórmula de Cockcroft e Gault? Ela vai exatamente expressar, né, qual é que está sendo a taxa de filtração glomerular daquele paciente, para ver se ela está dentro daqueles 120 ml por minuto, né? Que eu falei lá nos nossos primeiros slides. Para você poder fazer essa fórmula, nós vamos utilizar uma constante que é 140 menos a idade do paciente, vezes o peso, tá? Dividido por 72, que é uma outra constante, vezes a creatinina do paciente, tá certo? E o resultado obtido, se for paciente do sexo feminino, multiplicar por 0,85. Por que tem que fazer essa multiplicação, gente? Exatamente por conta da questão da massa muscular, né? Um pouco menor que a do homem, certo? Essa fórmula, a fórmula de Cockcroft-Gault, ela vai contemplar as diferenças de creatinina, principalmente em função da idade, sexo e massa muscular. Tá bom? Então, Cockcroft-Gault, 140 menos a idade, vezes o peso, dividido por 72, vezes a creatinina, e multiplicada por 0,85, se a paciente for sexo feminino. Aqui tem alguns exemplos, né? Olha lá. Uma Cockcroft-Gault normal alta, uma taxa maior que 90, uma diminuição moderada e severa, por exemplo, de 30 a 44, uma diminuição grave de 15 a 29. Por que é importante, gente, além da gente poder prever mais ou menos o grau de estimativa de filtração, por que é importante a gente fazer esse cálculo da taxa de filtração? Porque a maioria das drogas são o quê? Metabolizadas pelo rim.
E se você tem um rim preguiçoso, injuriado, em falência ou sob risco, por exemplo, o que vai acontecer? Esse medicamento não vai ser totalmente excretado e metabolizado, você vai ter uma sobrecarga desse medicamento no organismo, e isso pode fazer com que o medicamento saia da sua dose terapêutica e evolua para a sua dose, por exemplo, tóxica ou letal, né? Então, a gente tem que fazer ajustes de dose de medicamentos, principalmente no caso da insuficiência renal, para nós evitarmos o uso inadvertido ou o uso demasiado de determinados medicamentos. Então, relembrando, 140 menos a idade vezes o peso, dividido por 72 vezes a creatinina. Sendo mulher, multiplica-se por 0,85. Cockcroft e Gault, tá certo? Por que disso? Estimar a taxa de filtração glomerular e fazer a correção no uso de determinadas drogas. Perfeito? E o que está levando este rim? O que está levando esse néfron a claudicar, a trabalhar menos? Como hipoperfusão renal, sepsis, necrose, rabdomiólise, necrose tubular aguda. São várias doenças aí que a gente, inclusive, já estudou, né? No nosso curso aí de urgências. Eu espero que tenha sido proveitoso para todos aí, né? Essas doenças, né, no caso, uma hipoperfusão por um choque, uma sepsis também por um choque distributivo, uma necrose, por exemplo, por queimadura extensa, uma rabdomiólise, por exemplo, por um uso aí excessivo de contraste, ou aí por um quadro aí de um esmagamento maciço de massa muscular, aguda por uso de drogas nefrotóxicas. Tudo isso vai levar ao quê? A um quadro de insuficiência renal, tá bom? E dentre esses quadros de insuficiência renal aguda, em especial, nós devemos sempre lembrar de duas situações importantes, tá? Uma delas denominada de síndrome hepatorrenal e a outra de síndrome cardiorrenal, tá bom? A síndrome hepatorrenal, ela é o quê? Nada mais é, né, gente, que a presença de uma doença hepática aguda ou crônica, tá? Esqueçam as causas clássicas que eu falei aí, principalmente de choque, hipoperfusão, necrose tubular aguda, quadros infecciosos, né? Vamos lembrar aqui agora, num primeiro momento, daquele paciente com quadro de ascite importante, um gás alterado, que nos remetam a hipertensão portal, tudo isso que nós já estudamos. E esse paciente tem aí um fígado todo detonado, né? Uma cirrose instalada. Esse paciente vai acabar desenvolvendo um quadro de insuficiência renal em função de uma doença hepática aguda ou crônica, com insuficiência hepática avançada e hipertensão portal. Normalmente vai ter uma creatinina maior que 1,5, tá? Ele não tem, na maioria das vezes, né? Ele não tem nenhuma outra doença ou fator que possa ter desencadeado esse quadro de aumento abrupto da sua creatinina, tá certo? E, na maioria das vezes, ele vai melhorar a função renal e a diurese quando você dá volume associado à proteína. E qual proteína? A albumina. Por conta de que a albumina? Alto poder coloidosmótico. Ela consegue puxar do ex para o intra, né? E restaurar a volemia do paciente. Então, insuficiência renal aguda e suas causas,
quadros de insuficiência renal aguda sem lesão renal específica, destacamos duas: síndrome hepatorrenal, presença de insuficiência renal na vigência de um rim bom, associada a uma doença hepática. E a síndrome cardiorrenal, tá certo? É basicamente a mesma coisa. O que você vai ter na síndrome cardiorrenal? Doenças sistêmicas como diabetes, amiloidose, sepsis, vasculites, levam a uma insuficiência cardíaca, a uma falência cardíaca. Essa falência cardíaca diminui o fluxo, diminui o débito cardíaco. Ao diminuir o débito cardíaco, ela leva a um quadro de hipoperfusão, aumento da resistência vascular periférica, tá certo? Leva a um quadro de hipóxia, de um estresse oxidativo, tá bom? Fazendo com que aquele rim, recebendo sangue, seja menos irrigado e, consequentemente, comece aí entre aspas, um extermínio de seus néfrons, a ponto que chega a mais de 50%, e esse paciente acaba entrando em insuficiência renal, sem ter nenhuma doença renal prévia, né? Documentada, sem nenhum quadro que nos remeta a pensar aí numa insuficiência renal, pré-renal, né? Ou de origem pós-renal. Tá bom? Falando aí em insuficiência pós-renal, o que está acontecendo? O que vai acontecer? Na insuficiência renal do tipo pós-renal, o próprio nome já diz, pós-renal. Ou seja, depois que aquele infiltrou, mas não está deixando sair, está transbordando, vai o quê? Vai acabar congestionando todo o circuito. Na maioria das vezes, a principal causa que nós vamos ver em pronto-socorro de insuficiência renal de origem pós-renal é aquele vovô, é aquele paciente mais velho, que já faz um tratamento de próstata, que tem um prostatismo, ou aquele paciente que tem, né, é portador de um tumor aí de região pélvica, que possa estar comprimindo os ureteres, tá certo? Aquele vovô com a próstata aumentada, que leva a um quadro de diminuição do volume do fluxo urinário e, consequentemente, o transbordamento, o represamento. Isso tudo faz o quê? Faz com que o rim também comece a trabalhar de forma sobrecarregada e não tem para onde escoar, né? Não tem como liberar todo aquele filtrado. Isso acaba fazendo com que as escórias, principalmente ureia e creatinina, aumentem, tá bom? Mas só que numa proporção diferente aí, né? Uma proporção que nós vamos estudar aqui, uma relação menor do que 20, certo? Cálculos renais que obstruem os ureteres, os cânceres, como eu disse, tá certo? Ou a própria hiperplasia prostática benigna, tudo isso aí. Bom, dentro ainda da síndrome cardiorrenal, né, os principais fatores de risco, né, para que podem acabar prejudicando o coração e levando a um quadro de insuficiência renal como consequência. Isso aqui é mais a título de curiosidade, tá? E aí, né, então, para finalizar essa parte da aula, né? Então, os principais tipos de insuficiência renal aguda, até agora, nos nossos conhecimentos, nós vamos ter as causas pré-renais, as causas renais e as causas pós-renais. Dentre as causas, pré-renais, destaca-se aí principalmente os choques circulatórios, né? As grandes perdas. Dentre as causas renais intrínsecas ou parenquimatosas, destaca-se aí principalmente
a nefrite tubulointersticial, a necrose tubular aguda e a glomerulonefrite aguda, tá bom? Principalmente aí de causas infecciosas. E a IRA, né, a insuficiência renal aguda, cuja causa é a causa pós-renal, tá certo? Então, guardem, tipos de insuficiência renal aguda, causas pré-renais, renais e pós-renais, tá bom? Como que normalmente a gente vai, então, fazer, né, para, enquanto a gente está ali fazendo a triagem, identificando a causa dessa insuficiência renal, do ponto de vista clínico, e fazendo as devidas correções, como que a gente vai utilizando sódio, ureia, creatinina, como que nós vamos classificar entre IRA pré-renal ou necrose tubular aguda, que é a IRA de origem renal mais comum. Normalmente a gente utiliza, vou dar uma dica para vocês, sempre avaliar, tá? A beira de leite, a relação ureia-creatinina plasmática, que é a fração de excreção de sódio, o próprio sódio urinário, são valores que às vezes demoram para ser realizados, mas a ureia-creatinina você sempre vai ter. Então, uma relação, tá? Uma relação ureia-creatinina plasmática maior do que 40, né? A ureia é dividida pela creatinina. Se der um valor maior que 40, pense em causas pré-renais, tá bom? E aí, choque, sepsis, uma série de coisas. E quando você fizer a divisão, e essa relação for menor do que 15, alguns autores 20, sempre pensar em causas renais, tá certo? Isso aí já te ajuda muito no manejo da doença de base que levou esse paciente a desenvolver um quadro de insuficiência renal. Perfeito? Então, assim, lembrar que existem marcadores mais específicos, principalmente aí a fração de excreção de sódio, né? Que na IRA pré-renal ela é maior que 0,1 a 1%, e na necrose tubular maior que 1%. Ou seja, quando você excreta e perde muito sódio, o seu rim perde a capacidade de reabsorção do sódio, na maioria das vezes você tem uma lesão renal importante. Quando o seu rim, ele porventura não está, ele está conseguindo reabsorver um pouco de sódio, isso significa, na maioria das vezes, e esse valor é entre 0 e 1%, né? Isso aí o laboratório te dá, isso significa que você está diante, provavelmente, de uma insuficiência renal pré-renal. Tá bom? Então, né, para a gente conceituar de uma maneira mais clássica, né, nós vamos dizer que a insuficiência renal é o quê, então? É a perda de função renal dentro de horas a dias, tá certo? Caracterizada por redução da taxa de filtração glomerular e do débito urinário, como nós já vimos no rifle, no Akin e no Quídico, tá? Ocasionando a retenção de escórias nitrogenadas, distúrbios hidroeletrolíticos e ácido básicos, né? Então, por que é importante diagnosticar e tratar? Porque a insuficiência renal vai levar a uma retenção de escórias nitrogenadas, que vão ter as suas complicações, uremias, encefalopatias, os derrames pericárdicos, tá certo? Vai ter alteração de sódio e potássio, os dois principais íons do organismo, né? E distúrbios ácido-básicos, né? Relacionados ao pH sanguíneo. Nós estudamos aí os distúrbios eletrolíticos e ácido-básicos.
desculpa, na maioria das vezes, né, ela é assintomática ou até mesmo assintomática, tá certo? Vai apresentar aí manifestações gastrointestinais, por exemplo, como perda de apetite, náusea, vômito, dor abdominal, hemorragias digestivas, pode apresentar aí quadros de plaquetopenia, ele pode, quando da encefalopatia urêmica, ter alteração cognitiva, confusão mental, pode inclusive chegar aí até o quadro de coma, o excesso de líquido, né, que não está conseguindo ser retirado, leva a um quadro de hipervolemia, que leva a um quadro de hipertensão arterial importante, né, que aí pode levar até o quadro de um AVE hemorrágico, estourando lá os microaneurismas que nós estudamos, um quadro de edema agudo pulmonar, né? Podem lembrar, vocês se lembram lá das aulas de intoxicações, o Union Gap pode levar a um quadro de acidose com o Union Gap aumentado, enfim, são sintomas assim bem inespecíficos, né? O reconhecimento e o perfeito. Ela é importante, mas são muitos conceitos, né? Tá certo? E aí o que a gente pode fazer, né? Normalmente a gente vai, primeira coisa, para afastar a lesão renal aguda, descartar, por exemplo, uma ira pós-renal, alguma coisa obstrutiva, não tem. Aí nós vamos pensar exatamente numa lesão renal aguda ou numa lesão pré-renal aguda, tá? A gente tem que, normalmente, monitorizar essa diurese, deixar o paciente estável, nós temos que cuidar muito do balanço hídrico desse paciente, tá certo? Nós temos que corrigir o excesso ou a falta de sódio, o excesso ou a falta de potássio. Temos que adequar as medicações, conforme eu disse, através do cálculo do clearance estimado, da taxa de filtração glomerular, né? Exatamente para evitar o uso de medicações em excesso. Temos que suspender determinadas medicações que possam ser muito nefrotóxicas para o nosso paciente, né? Quando a gente estiver diante da suspeita de um paciente com síndrome, por exemplo, hepatorrenal, dá preferência à expansão utilizando albumina, né? Porque a albumina vai sequestrar aquele líquido que está no extra para o intra, através de alterações endosmóticas, enfim, basicamente o manejo, né, são os pontos, né, importantes do manejo da insuficiência renal aguda. Tá? E feito tudo isso, gente, diagnosticar a insuficiência renal, feito a identificação da sua origem como pré-renal, renal ou pós-renal, conduzindo-se de forma adequada, através do cálculo do clearance, evitando hipervolemia, estimulando esse rim, corrigindo os distúrbios hidroeletrolíticos ou ácido-básicos, evitando o uso de drogas nefrotóxicas. Se depois disso tudo a gente não conseguir fazer com que, corrigindo e tratando a causa base, né, aquilo que desencadeou o quadro de insuficiência renal, fez tudo isso. O paciente ainda não urina, a creatinina está alta, a ureia está alta. Aí só vai nos restar o quê? A indicação para esse paciente da terapia renal substitutiva, aqui no caso,
representada pela hemodiálise, tá bom? E assim, quais vão ser as indicações absolutas de diálise? Isso vocês precisam saber, tá? Isso aí eu quero que vocês saibam mesmo. Se algum médico, algum colega, algum serviço perguntar, quais as indicações absolutas de hemodiálise? A uremia, LED 200, 300, lembrando que vai de 20 a 40, né? Hipervolemia, quer dizer, aquele indivíduo está tudo inchado, demasiado, mesmo após o uso de drogas diuréticas. Paciente com hiperpotassemia, que não cedeu, apesar das medidas, que nós vamos aprender na aula da semana que vem, né? Acidoses metabólicas também refratárias, o indivíduo continua com pH menor que 7,35, cursando aí com bicarbonato bem mais baixo, tá certo? Isso também é um indicativo, assim, um forte indicativo para realização de hemodiálise. Pacientes com hipotermia grave, pacientes com hipercalcemia ou hiperuricemia também refratários. E quando o paciente é intoxicado, vocês se lembram lá? Quando nós estudamos etileno glicol, etanol, metformina, lítio, salicilatos, etc. Então, essas são as indicações absolutas de diálise. Então, assim, o que eu quero que vocês guardem dessa aula de insuficiência renal aguda? Que o indivíduo pode já estar em insuficiência renal aguda sem demonstrar alterações de ureia e de creatinina, principalmente creatinina, que dentre os marcadores laboratoriais não existe um que seja ideal e específico, mas que dentre todos a creatinina é a que nos dá um melhor posicionamento temporal, tá? Que nós sempre temos que, diante de um paciente que tem alterações no débito urinário da creatinina, nós temos que pensar na localização dessa insuficiência renal, para classificá-la em insuficiência pré-renal, renal ou pós-renal. Lembrar que nós sempre temos diante, uma vez identificado como pré-renal e pós-renal, nós temos também que descartar ou confirmar a presença, né, de uma disfunção hepática ou cardiológica, que respectivamente leva a uma síndrome hepática, tá bom? Sempre lembrar, no estudo da insuficiência renal aguda, que nós vamos sempre ter que estimar o clearance de creatinina ou a taxa de filtração glomerular, que a fórmula para isso é a fórmula de Cockcroft-Gault, 140 menos a idade, vezes o peso, dividido por 72, vezes a creatinina, vezes 0,85 se for mulher, tá bom? E que, uma vez percorrido todos os passos de estabilização, busca da doença, retirada do fator causal, hidratação adequada, estimulação renal, correção dos distúrbios hidroeletrolíticos. Se nós nos depararmos com uremia, hipervolemia refratária, acidose refratária ou quadro de intoxicação, nós vamos ter que proceder ao quadro de hemodiálise. Então, era isso que eu tinha para falar a respeito de insuficiência renal aguda. Perfeito? E, rapidamente, nós vamos dar uma pincelada, né, em insuficiência hepática aguda, né? Nós vamos complementar aquela aula de encefalopatia, né, que nós estudamos aí algumas semanas atrás, tá certo? Dada também a importância e a própria correlação, né,
como nós vimos aí com o quadro de insuficiência renal aguda, nos casos de síndrome hepatorrenal. Só relembrando, né, um pouco da anatomia do fígado, o hilo hepático, veia porta, né, artéria hepática própria, ligamento redondo, o lobo quadrado, o lobo hepático direito, tá certo? A vesícula biliar, o colédoco, né? O ducto hepático comum, o cístico, que vem lá da vesícula, tá bom? A veia cava inferior, as veias suprahepáticas, processo caudado, tá? É mesmo só uma revisão. Lembrar que o fígado ele é dividido em segmentos, né? Nós podemos usar aí a nossa mão, como está aí, para lembrar da numeração dos segmentos. O quinto dedo aí, a falange distal, normalmente representando o segmento 7, embaixo o 6, logo em seguida o 8, embaixo o 5, o 4A e o 4B, o segmento 2, o segmento 3 e o segmento 1, né? Representado aí pelo polegar. Então, toda vez que vocês forem pensar desculpa, em segmentação hepática, não esqueçam de fechar a mão, decorar essa figura e lembrar. Vocês não vão passar vergonha. Para aqueles que forem ser cirurgiões, tá aí a dica, né? Utilizando a mão fechada, tá bom? Opa, deu aí uma zebra aí. Deixa eu sair daqui. Esse aqui. Então, gente, né? A questão da segmentação hepática é importante para a gente, inclusive, saber aí, principalmente aí, a presença de lesões, rupturas, nos casos de traumatismos, né? Que cada segmento tem a sua importância. Bom, gente, lembrando aí rapidamente, né? A gente já estudou isso em encefalopatia, a questão da fisiologia hepática, principalmente relacionada aí com a síntese proteica, a secreção de bile, né, na sua função exócrina, tá certo? Serve como, né, dentro da fisiologia hepática, a questão do depósito de metabólitos, como glicogênio, vitamina A, as gorduras neutras. No que diz respeito à produção de energia, gliconeogênese, né, que é muito importante, uma fonte aí de energia rápida. Tá? E nos processos de desintoxicação e neutralização, né, de inúmeras toxinas, né, que são ali neutralizadas por diversos processos químicos no interior dos hepatotóxicos, tá bom? Então, assim, o fígado realmente, além de ser uma usina de força, ele é uma usina recicladora do organismo. E o que a falência hepática, a insuficiência hepática faz, né? A falência hepática, está aí uma imagem clássica, né, que todo mundo vai ver, quando do paciente insuficiência hepática aguda, quer dizer, o tom amarelado da pele, a icterícia, e a esfera, né, totalmente amarelada, que vai nos remeter aí, basicamente, a pensar esse paciente está tendo alguma alteração no metabolismo hepático. A falência hepática aguda é definida como uma lesão aguda e grave, que cursa com encefalopatia, que nós já estudamos, tá certo? Em pacientes sem doença hepática prévia, ou seja, eles não têm nenhuma doença prévia, por isso que se chama falência hepática aguda, e é de mau prognóstico. Laboratorialmente, como que nós caracterizamos a falência hepática aguda? Da mesma maneira que na insuficiência renal aguda, nós utilizamos aí ureia e creatinina, na falência hepática aguda, nós vamos lançar mão do INR, né, que faz parte do coagulograma, né, que é o TAP, que é a ativação de protrombina,
TDPA, tempo de tromboplastina parcial ativada, e o índice normativo RACH, né, que é o INR, que vai vir, normalmente o valor é 1, tá bom? E quando ele vem, quando o paciente clinicamente chega, né, com essa característica clínica de icterícia, não tem lesão hepática prévia, né, e apresenta um INR maior que 1,5, nós sabemos que o fígado está intimamente ligado com o processo de coagulação, nós temos aí a caracterização da falência hepática aguda, tá? A falência hepática aguda, ela vai levar à deficiência funcional grave do fígado, né? Realmente ela prejudica muito, né, o metabolismo hepático de uma maneira mais integral, de uma maneira mais abrangente, tá? Não é segmentar, e da mesma maneira que os rins, que precisam aí de uma queda em torno de 50% de seus néfrons para expressar uma insuficiência renal, a falência hepática, ela precisa também que, para que se expresse, que exista um comprometimento hepático extenso, tá bom? O que pode levar, né? A gente está lá no pronto atendimento, o que chega o paciente ictérico, em estupor ou coma, né? Obnubilado, confuso. O que pode levar a um quadrinho de falência hepática aguda? As hepatites agudas, principalmente a B e a C, vírus, por exemplo, citomegalovírus, vírus de Epstein-Barr, né? Os parvovírus, febre amarela, né? As doenças aí relacionadas ao vírus da herpes, tá bom? Abscessos hepáticos, que eles comprometem grandes extensões do fígado, excesso de alterações ou excesso do depósito de ferro, né? No fígado, a hemocromatose, quadros de obstrução biliar aguda, né? Que seria aí um comparativo muito grosseiro, por exemplo, com a ira pós-renal, quer dizer, está impedindo a saída, né, da sua excreta. Exacerbações de quadros de hepatites crônicas e alguns agentes tóxicos ou até mesmo doenças neoplásicas extensas, né? Muitos implantes metastáticos ou grandes tumores hepáticos primários, né? De grande extensão. Tudo isso faz a gente pensar aí numa insuficiência hepática ou falência hepática aguda. E o que acontece, né? Basicamente, por que o indivíduo ele tem esse rebaixamento do nível de consciência? O fígado perde a capacidade de metabolizar substâncias tóxicas endógenas, tá? Ele perde a capacidade de metabolizar hormônios, vitaminas e até mesmo alguns medicamentos, por exemplo, como paracetamol, né? Esse excesso de substâncias tóxicas, entre aspas, endógenas, acaba potencializando o GABA, o ácido gama-aminobutírico, que é um grande depressor do sistema nervoso central. Então, consequentemente, o indivíduo rebaixa um pouco o nível de consciência. Os níveis de amônia aumentam muito, tá certo? E ela acaba que ela vai, além de descompensar ainda mais o sinergismo dessas diferentes substâncias que o fígado não está conseguindo metabolizar lá em cima, vão se
correlacionar com a hiperamonemia, aprofundando mais ainda o quadro de encefalopatia. O indivíduo ele fica hipoglicêmico, né, por conta da gliconeogênese, tá certo? Existe diminuição na síntese proteica, consequentemente na produção de albumina, então daí sobrevém o edema, tá certo? Os fatores de coagulação produzidos no fígado eles sofrem alterações, por isso que o INR de 1,1, né, é um dos preditores de falência hepática aguda. Enfim, existe uma série de sintomas, né, de consequências relacionadas à falência hepática aguda, tá certo? Eu estou indo mais rápido nessa aula de falência hepática, porque a gente já estudou isso hepatia, né? Quadro clínico, normalmente, no início da doença, esse paciente não vai ter muitos sintomas, né? São sintomas leves e inespecíficos, ele pode estar um pouco ictérico, ele pode, eventualmente, apresentar alguma hepatomegalia, tá certo? Posteriormente, ele pode evoluir, né, quando já começa a alterar o metabolismo, a quadros de hipoglicemia, ou até mesmo alterações de comportamento, fica mais sonolento, irritado, né? Aquele indivíduo que chega lá ictérico, ele tem uma cirrose, ele usou medicamentos em excesso, ele já chega sonolento ou agitado, tá? Por vezes, às vezes, já tão rebaixado que já não responde muito aos estímulos, pode apresentar uma coagulopatia, né? Ele chega com equimoses, hematomas, né? Conseguem ser estancadas, tá bom? E, por vezes, até em edema cerebral, pelo excesso de amônia que não foi metabolizado pelo fígado em função da insuficiência hepática aguda, tá bom? As principais complicações da falência hepática aguda é o quê? A encefalopatia. Nós já estudamos, né? Tá bom? Como que nós tratamos? É exatamente com o uso, vocês se lembram? Da lactulose, do metronidazol e da neomicina. Por quê? Diminui a produção de nitrogênio, diminui a produção de amônia, esteriliza a flora intestinal e acaba que facilita, né, propicia uma limpeza, uma diminuição na produção de amônia endógena, principalmente, tá bom? Além disso tudo, se o paciente, por exemplo, tem um câncer, se esse paciente tem um quadro infeccioso, obviamente, cabe a nós médicos identificarmos isso e tratar as causas básicas, né? Hidratando, utilizando antibiótico, se precisar de uma via aérea avançada para proteger, né, contra o risco de broncoaspiração, nós vamos entubar, e assim sucessivamente. Mas lembrar que a base do tratamento é o quê? É evitar a maior complicação, que é a encefalopatia hepática. Então, falência hepática aguda, maior complicação, encefalopatia hepática, que nós já estudamos, tá bom? E basicamente de que maneira? Esterilizando o flora e tratando das causas bases. E a esterilização da flora, na maioria das vezes, com laxantes, laxativos, enemas intestinais. Aqui a gente já viu, né, a classificação da encefalopatia hepática, grau 1, 2, 3 e 4. Lembrando que o grau 2, né, o indivíduo está mais sonolento e tem o flap ou asterix, né, vocês lembram, né, que a mão, ela vai, quando você faz a dorsiflexão, ele lembra o bater de asas, tá certo? No grau 3, o paciente ele é despertável,
mas dorme a maior parte do tempo, porém está confuso e com voz arrastada. E o grau 4 é o paciente comatoso, às vezes um Glasgow menor do que 8, né? Que inclusive é um indicativo até de proteção de via aérea e de intubação. A classificação não vou me ater muito aqui, porque a gente já viu, né? Eu queria mesmo falar um pouquinho da falência hepática aguda para vocês, tá certo? E por último, né, um dos últimos slides, quando esse paciente ele chega no pronto atendimento, histérico, confuso, você faz o diagnóstico de falência hepática, o INR está maior do que 1,5, esse paciente não está respondendo às medidas gerais, não responde ao uso da latulona, dos enemas, esse paciente perpetua um quadro de coma, né? Existem algumas indicações na falência hepática aguda para a realização do transplante hepático. O mais usual, tá? É a classificação do King's College de Londres, tá bom? Ele classifica o indivíduo de falência hepática paracetamol e não paracetamol. Por que paracetamol e não paracetamol? Faço aqui uma pausa para relembrá-los, né, que o paracetamol ele é muito utilizado tanto na América do Norte como na Europa, como antitérmico, analgésico, antipirético, tá bom? Para dores em geral. E existe um uso abusivo, e a gente sabe, nós já estudamos lá no ano passado, né? Na disciplina de urgência e emergência 1, a intoxicação por paracetamol, cujo inclusive o antídoto é quem? Acetilcisteína. A gente lembra lá que existe uma depletação nos estoques de glutationa e acaba dando uma morte celular no hepatócito. Então, quando é um indivíduo que, ou por autoextermínio, utilizou muito paracetamol, ou porque, não em relação ao autoextermínio, mas por uso crônico, também se intoxicou por paracetamol e apresenta insuficiência, falência hepática aguda, tá certo? Se ele já chega sozinho, per si, com um pH menor que 7,3, associado a um tempo de protrombina maior que 100 segundos e uma creatinina de 3,4, olha aí a hepatorenal, tá certo? E encefalopatia grau 3 ou 4, ele é candidato a transplante hepático, tá certo? E quando ele é não paracetamol, a gente não utiliza aí, no caso, o pH sozinho, tá certo? Nós utilizamos também o tempo de protrombina maior do que 100 segundos, né? Vocês vão estudar com maiores detalhes com a professora Yara, creio eu, a questão aí da interpretação do coagulograma, né? E o tempo de protrombina maior que 100, associado, né, ou não, a 3 seguintes critérios: hepatite, que não seja nem A nem B, uso de determinadas drogas anestésicas, tá? Ou quando ele tem um tempo de protrombina maior do que 50 e uma bilirrubina maior que 17. Obviamente, eu não vou pedir para vocês isso em prova, obviamente, eu não vou, isso aí vocês vão guardar com o tempo, tá? Mas, assim, eu quero que vocês saibam que diante de um quadro de falência hepática aguda, existe um critério, esse critério King's College, que classifica o indivíduo em indicativo ou não para transplante hepático com paracetamol e não paracetamol, e que existe todo um fluxograma, um organograma que vai levar esse indivíduo, né, a preencher ou não esses critérios e, consequentemente, ser um candidato a transplante hepático. Tá certo? Eu queria dar essa pincelada aí em insuficiência hepática, né? Para
asmática, exatamente para complementar aquela nossa aula de encefalopatia. Então, gente, é isso, né, que eu tinha para falar para vocês a respeito de insuficiência renal aguda e insuficiência hepática aguda, né, falência hepática aguda. Estou à disposição para dúvidas.